Então, nesse momento, vamos iniciar o nosso estudo sobre essa parte, que muito nos interessa de falar de consolação, das expiações, o processo do arrependimento. A gente sempre lembra da questão do AER, arrependimento, expiação e reparação. Sempre um processo, A gente, quando pensa, são 3 etapas. Qual a primeira etapa a alcançar? É o arrependimento. Calma, é só a primeira fase, primeiro degrau. Temos que passar para a expiação e para a reparação. Então, Kardec, nessa questão 997, ele pergunta que vêm-se espíritos de uma inferioridade notória, acessível aos bons sentimentos e sensível às preces que se fazem por ele. Como que se explica, então, alguns espíritos que não se dobram, Parece que tem um endurecimento, um cinismo que nada consegue dobrar. Então, o próprio plano espiritual responde que a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Olha só, a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Lá na questão 664 do Livro dos Espíritos, só para nós construirmos esse raciocínio, a resposta dos espíritos a essa pergunta é assim, olha, a prece não pode ter efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta um alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que é aquele que por ela pede. Mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Olha como a prece é um movimento de solidariedade, de fraternidade, não é mesmo? Às vezes a gente gosta tanto de uma criatura e já tentou todos os meios de fazer a criatura compreender que aquele caminho, porque nós já somos mais experientes, ou porque nós já passamos por aquele caminho, a gente sabe que aquele é um caminho de dor. E a gente não tem como obstar a caminhada do outro, mesmo que ele seja o nosso filho. Por quê? Porque quando o filho, ele é lá uma criancinha, a gente segura na mãozinha dele e leva ele para o colégio, fala, tu vai para o colégio, você vai tomar banho, você escolhe, não, essa roupa não, vai esfriar, você não vai botar essa roupa, você vai botar essa. Não, você vai no hospital. A gente pega o filho e leva. Não, está aqui o braço, você vai tomar vacina. Independente se conversa muito ou pouco, quer dizer, há um direcionamento para que ele faça, ou qualquer outra pessoa que esteja sob a nossa tutela, não é assim? A gente pode direcionar aquela criatura. Bem, nós estamos falando do filho, por ser um elemento que presume-se com maior intimidade, para que a gente possa chegar junto e direcionar. Mas chega um momento que eles já começam, não vou, ou então vou para o colégio, mas não vou estudar, você compra o remédio, mas eu não vou tomar. O médico já me levou e me disse que isso faz mal, mas eu continuo fazendo dessa maneira. Bem, esse momento que ele começa a ter essa liberdade, o que nós chamamos? É o livre-arbítrio. Eu não tenho mais como pegar lá um grandão e levar ele para o colégio e sentar do lado da carteira com ele para aprender a matéria. Posso fazer isso? Por mais que eu o ame? Não posso. Posso levar ele para o médico? Obrigado a fazer ele tomar o remédio? Não, vai chegar um momento que eu tenho que compreender que o meu papel de constranger terminou. Tem um limite. Eu posso continuar falando, posso continuar aconselhando, mas muitos serão o quê? Impermeáveis à ideia, à orientação. Da mesma forma, não só o filho, tantas outras criaturas que estão na nossa vida que nós gostamos.
A gente não pode chegar na vida do outro e falar, olha, não faça isso, faça aquilo outro. Não podemos. A gente é obrigado, a gente tem que aprender, dentro dessa encarnação, o que é livre-arbítrio. A gente não gosta do nosso, então a gente tem que respeitar o do outro. Então, o que a gente pode fazer? A prece. Quando já falou, já fez, não posso mais obrigar, será através da prece que vamos fazer chegar até aquele espírito encarnado ou desencarnado, o desejo dele modificar. Por quê? Porque a prece atrai para junto dele espíritos bondosos que têm uma dinâmica diferente do que eu tenho, né? Deus conhece caminhos, né? Tem caminhos que eu desconheço, Quem disse que eu sei todos os caminhos? Eu já tentei, mas já tentei tudo. Por mais que eu tenha tentado, as minhas tentativas são insignificantes diante das possibilidades de Deus. Então, Deus tem caminhos que eu desconheço. Então, é aquela hora que eu falo, Senhor, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu fui lá com carinho, eu fui lá obrigando mesmo, eu fui lá muitas vezes brigando, ameaçando. Tem uma hora que não dá mais, não tem fórmula. Me entrego a essa situação para que o Senhor consiga conduzir. Então é o momento da prece, mas não é mais aquela prece de revolta, é aquela prece entendendo que cada espírito tem o seu tempo, tem o seu momento, não é mesmo? Então a gente vê lá a laranjeira, todas as laranjas ficam maduras no mesmo tempo? Não, a gente pode ter 5 filhos, 30 alunos, e cada um tem o seu tempo, a gente chama o seu insight, né? O seu momento de maturação. A gente tem que respeitar esse tempo de cada um. E é interessante que às vezes a gente também pode estar na rua, a gente às vezes olha umas criaturas. Outro dia eu estava na rua e estava vendo uma pessoa, eu não preciso conhecer o nome dela ou conhecer a história dela para perceber que ela está no desespero. Se a gente tiver um pouquinho de empatia e um mínimo de sensibilidade, a gente repara uns rostinhos na rua que é notório o desespero que a pessoa se encontra. Parece que ela não precisa falar, ela está dizendo assim, não aguento mais, estou desesperada, estou a ponto de desistir. Porque às vezes a gente vê a criatura passando por uma dificuldade, e tudo que ela está fazendo ali, parece que ela não vê a solução. As coisas não funcionam da maneira como ela imaginou. E naquele momento, a criatura, nem sempre ela tem lá uma estrutura, né, de fé para que possa se alicerçar. Ela, às vezes, não tem uma família, ela não tem um apoio. São essas criaturas mesmo que a gente pode chamar de miseráveis, não no sentido de situação financeira, não, vamos deixar claro. Miserável no sentido porque é uma grande miséria quando você não tem fé. Você não tem nada dentro de você para poder se segurar na hora do desespero. Você não tem uma base. Porque a vida, ela por si só, se você não tiver uma base espiritual, uma compreensão, ela começa a não se explicar. Então, quando você olha para aquela criatura e você vê o desespero daquela pessoa, e nem sempre dá para você se aproximar, não é assim? Nem sempre. Como é que o outro vai... Às vezes o outro não está numa situação ali que nem compreende essa sua chegada. Entende como uma intromissão, vai perguntar o que você tem com a minha vida, não é? Então a gente tem que respeitar até a forma do outro ter dor. O que a gente pode fazer? A gente não pode parar naquele momento, pedir a espiritualidade amiga, né, aos amigos espirituais para que envolvam aquele espírito, fortalecendo naquela situação que ele está passando, para que chegue uma boa solução para aquela situação que ele vive, para que dentro do coração dele a esperança seja reacendida, para que seja através de uma situação qualquer, que essa solução que Deus vai encontrar para direcionar aquela criatura. Então a gente repara o poder da prece. Agora, ele está em condições de receber essa prece? Essa parte não me diz respeito, né? A parte que me diz respeito é fazer a prece. A dele é com o espírito amigo dele que vai, certamente, se ele não tiver no momento, guardar aquela onda que eu envio
de fluidos, de bons pensamentos, para o momento que ele puder utilizar. Na espiritualidade, nada se perde. Se foi para ele, aquilo será direcionado e ele vai absorver no momento que ele tiver condições. A gente tem que reparar isso. E Kardec continua nessa nota, na 997, quando ele diz assim, olha, não se pode perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se a sua vida foi reprovável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não torna perfeito imediatamente, não o torna, né? Ele pode persistir nos seus erros, nas suas opiniões falsas, nos seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Olha só, então a gente quando desencarna, o espírito, ele não vai despertar o que ele não era. A gente não se torna aquilo que a gente não é. Eu vou continuar o que eu sou. Nessa ideia, ai, como é que está fulano depois que desencarnou? A gente pode perguntar, como é que ele é? Ele era estudioso? Ele era preguiçoso? Ele era fofoqueiro? Ele era raivoso? Como é que ele era? Nós somos isso mesmo. A natureza não dá salto. Então, o espírito, para se modificar, o processo de transformação, ele passa necessariamente pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Reparamos a ordem? Estudo, reflexão e sofrimento. É dada a oportunidade do estudo. Então, é aquele momento que a gente para estudar. Nós temos aí, né, inúmeros livros, tantos filosóficos como religiosos, à nossa disposição, um evangelho que o Cristo nos legou, né, através dos seus apóstolos, um repositório de ensinamentos morais à nossa disposição. Não ler por ler. Ler por ler, nós vamos ficar inchados, igual os fariseus, né? Aquelas criaturas que parecem uns Googles, não é? Umas enciclopédias ambulantes. Você pergunta, sabe isso? Versículo tal, parágrafo tal. E aí, ele vai aonde com isso? Tá, tudo bem, você leu isso tudo. Você sabe isso tudo de cor salteado. Mas de que isso te fez mudar? O que isso aí te transformou? Porque se não servir para crescer, vai servir para inchar. E o objetivo do estudo não é inchar ninguém, é o crescimento do espírito. Então, esse estudo é como a gente lê lá um mapa, né? A gente estuda um mapa e a gente pode decorar o mapa de cor e salteado. Para que me serve aquele mapa de cor e salteado se eu não tirar um momento para caminhar dentro daquele mapa ali? Ele é um mapa que eu tenho na minha cabeça, mas ele só vai ser útil na medida que eu coloco aquele conhecimento que o mapa me oferece na prática. Esse é o objetivo do estudo. É esse crescimento. E ele fala em reflexão. É justamente esse processo, né, de meditação. O que é refletir? Refletir é voltar para você mesmo. Então, quando você para, você pega um conhecimento e você pega essa luz do conhecimento, de vez de ficar atacando lá para os outros, para ficar reparando o que o outro tem ou não tem de perfeito e de imperfeito na vida, é quando eu pego essa luz e reflito comigo e busco encontrar Deus dentro do meu coração. Então, é aquele momento que eu começo a me conhecer, é o autoconhecimento. Isso é um processo de reflexão que depois do estudo o espírito tem que fazer. Porque se eu não refletir, se eu não trouxer para mim, eu não cresço. Vocês não veem que às vezes a gente lê, estuda uma série de conceitos de teoria e fala, mas fala assim, tá, mas o que isso quer dizer, assim, em 2 palavras? Diz aí, sintetiza. E às vezes a gente não sabe. A gente ficou amarrado na estratégia de uma teoria, de uma ideia. Mas enquanto a gente não souber traduzir isto para 2, no ideal, uma palavra de comportamento,
no dia a dia, isso não significou nada. É um processo de reflexão. É igual, lá a gente conversa com os alunos, ensina lá as 4 operações matemáticas, e ele estuda, a gente dá lá algumas coisas. Quando ele vai lá na padaria e faz o troco, ou lá na feira, ele vai falar, olha só que interessante, né? Que os probleminha que a professora dá, ele está sendo usado ali. Então ele entendeu aquela mecânica, para que serve aquilo? Esse é o processo de reflexão. Quando eu me conheço e me vejo diante da lei de Deus, né, eu estudo a lei de Deus, e reflito e vejo o meu desajuste, a gente começa o quê? A se organizar para se ajustar de acordo à lei. E o sofrimento? O que vem a ser o sofrimento? O sofrimento é justamente o mecanismo de despertar o espírito, né? Sem sofrimento, às vezes, tem gente que não acorda. Quantos aqui chegam pelo amor? Poucos. A maioria de nós chegamos por onde? Pela porta da dor. Porque a dor é o mecanismo que vai despertar a criatura. Se não doer, enquanto não dói, a gente vai andando, vai meio que passeando no planeta, a gente reencarna mesmo para olhar, né, para ficar aqui de passeio. Aí tem uma hora que vem a dor. Porque a dor, ela, como mestre, como guia, ela tem uma situação muito interessante. A dor é capaz de me fazer, depois que eu canso de sofrer, vamos deixar isso claro, não é só a dor por dor, não. Tem que cansar de sofrer, não basta sofrer. Quando a pessoa cansa de sofrer, ela fala assim, peraí, eu vou buscar o que eu sofro tanto. Então, ela quando começa a buscar a causa da dor, porque o que ela está sentindo é só uma consequência. Então, está lá, o meu estômago está doendo, o meu corpo está doendo, aquilo não é causa, aquilo é consequência. A causa é algum comportamento meu em desacordo com a regra de saúde, com certeza. Ou hoje ou ontem. Então, é sempre uma consequência. Então, o espírito, pelo sofrimento, ele cansado de sofrer. Por isso que a gente fala assim, mas não é possível, fulano sofre e não aprende. Não sofreu o suficiente ainda. A gente tem que entender isso. Não foi suficiente aquele sofrimento para aquela pessoa. Então, não adianta aquela, tadinho, não tem tadinho, não. Ele é o despertador tocando. Tem gente que não acorda com o despertador no primeiro minuto, não. Tem que demorar muito tempo. Aí ele acorda, aí ele desperta. O objetivo era acordar, o objetivo era crescer. Então, se foi pelo estudo, se foi pela reflexão, foi pela dor, opção do aluno. O objetivo qual é? Ele tem que ir. A lei é lei de progresso. Ele vai por conta própria ou vai empurrado de roldão. Por isso que a gente vê na vida situações que acontecem 3, meia dúzia, uma dúzia na vida da pessoa, e você fala, para quê? Vai andar, amigo. Vai andar. Chega uma hora que a própria, né, lei divina fala assim, teu livre-arbítrio já foi usado, agora você vai caminhar de uma outra maneira. Vai ser no meio que empurradinho. Às vezes não acontece na vida da gente, a gente vai meio que empurradinho. Se deixar, a gente fica lá num cantinho, não é? Roendo milho velho. Aí vem a vida e tira a gente dali e vai caminhar. Vai caminhar. Quantas situações a gente ficou por comodismo? Não é nem que estava bom, não. Não quer se movimentar. Vem a vida e vai dar. O famoso chuá, né? Então, lá na questão 999, se pergunta assim, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para pagar as faltas e receber a benevolência de Deus? Quer dizer, se arrependeu durante a vida. E a 1002, o que se deve fazer àquele que no momento da morte reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Neste caso, basta arrepender-se? Ou seja, a pergunta é a mesma no sentido, se o arrependimento, seja ele durante a vida ou na morte, é suficiente para que o espírito ache graça diante de Deus, ou seja, benevolência? Bem, primeiramente a gente tem que entender que o arrependimento é justamente esse primeiro degrau, né? É um momento do remorso. Todos podem estar sofrendo, mas não se arrepender. E nem todo arrependimento, né? Tem lá no céu e inferno,
da Lisbeth, perguntando para ela assim, para o espírito, né? Você está arrependido? Esse arrependimento vai te fazer bem? Vai te liberar? Ela mesma diz não. Porque esse arrependimento não é um arrependimento profícuo ainda. Por quê? É aquele arrependimento que a gente tem na hora da dor, que a gente fala, ai, me arrependi. Mas se a dor parar, o que a criatura faz? Volta a fazer tudo de novo. A gente não faz isso? Faz. Na hora que deu lá aquela dor de estômago, ai, nunca mais eu vou comer dessa maneira, não é? Nunca mais eu vou beber da outra maneira. Basta aquilo melhorar, que passa uma esponja, vai fazer tudo de novo. Por quê? Não sofreu o suficiente. Ainda não deu conta. Então não é um arrependimento que vá receber a benesse do mais alto. Então o arrependimento que Deus, realmente começa a nos ofertar possibilidade, é o arrependimento sincero que a própria criatura, na reflexão, ela tem vontade de o quê? Ela agradece, ela se arrepende e quer reparar. Então, o primeiro movimento do arrependimento é que ele abre o que a gente pode chamar de fissuras na alma. Sabem fissura? Aquelas pequenas rachaduras para onde a luz possa penetrar. Porque, caso contrário, é aquela criatura orgulhosa, aquela que fiz mesmo, faço e vou continuar fazendo. Não é assim que algumas criaturas se colocam? Então, como funciona esse arrependimento? É aquele momento que a criatura reflete o que ela fez em comparação com a lei de Deus e repara o seu desajuste, as suas infrações. Então, quando ela começa a se posicionar, aí ela se vê o que ela realmente ainda é. Aí ela se arrepende. Aí ela tem o remorso. Aí ela começa a compreender que a reencarnação tem como objetivo ela ser feliz. Tem como objetivo ela progredir, mas não passando por cima de alguém e nem machucando ninguém. A lei de Deus é lei de harmonia, é lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando ela se percebe distanciada dessa lei, nas atitudes dela, ela tem um arrependimento. Não somos nós, naquele momento, que a gente para, olha para trás, bota a mão na cabeça e fala, se eu pudesse voltar, aquilo ali eu não faria. E tem gente que fala, não me arrependo de nada. Não poder, por que a gente não pode se arrepender? Se a gente não arrepender, como é que a gente muda? Então, porque está tudo certo? Eu me arrependo, Arrependo muito, não tem como não se arrepender. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, amadurecendo, a gente vai percebendo o erro, que é até natural, da minha condição evolutiva. É uma outra forma de compreender também. O erro é uma condição natural. Nós vamos errar. Por quê? Porque não sabemos fazer o certo. Se tem uma coisa que é certa, é que vamos errar. E vamos errar muito. Mas não é errar mais só por errar. É errar, mas já a gente fala assim, peraí, vou fazer de novo. Mas vou dar mais atenção agora nisso aqui. Ainda não consegui. Vamos de novo. Então dá o arrependimento. Mas é aquele arrependimento que te convida a pensar. Só a partir desse arrependimento eu começo a pensar num processo de transformação. Porque enquanto eu falo que eu sou maravilhosa, que eu não me arrependo de nada, e que tudo eu fiz está certo, não vou fazer diferente, então fica lá. Você vai ficar ali parado, apaixonado por si mesmo, várias reencarnações talvez. São essas criaturas que repetem os mesmos atos. Elas se apaixonaram por elas. Para fazer o quê? Outro momento, quando você realmente se arrepende. É ato de humildade. Realmente. Foi um momento meu.
inadequado. Hoje eu vejo quanto foi inadequado aquela forma que eu agi, aquela forma que eu falei, aquela forma que eu fiz aquela situação. Inadequado. Com o meu conhecimento hoje, eu vejo quanto foi aquilo inadequado. Então, o que antes eu poderia me vangloriar, fiz mesmo. Hoje, não. Hoje, aquilo já é um ato, para mim, reprovável. Não para o comportamento do outro, para o meu. Então, é um momento que eu tenho de começar o processo de transformação. Então, por isso que a doutrina espírita é tão importante nesse processo de educar. Educar é o quê? Tirar para fora aquilo que eu tenho condições. Então, eu começo a olhar e fazer pelo padrão do Cristo que me foi apresentado, e dentro da doutrina espírita, nós pegarmos o céu e o inferno, uma série de exemplos de vivências espirituais, como eu vou falar que eu não tenho referência? Nossa, nós somos cheios de referências para pautarmos a nossa vida. E é quando eu começo a compreender, eu sou uma coisa acabada? Eu não sou nada acabado. Eu sou uma metamorfose ambulante, não é assim? Meio da música. Eu sou um ser que estou me construindo. Eu sou coautora com Deus. O meu processo, conforme eu vou me desenvolvendo e vou crescendo, cada um de nós somos responsáveis pelo aquilo que nós queremos. O que você quer agora, meu filho? O que você quer conquistar? O que você quer reaver aí da sua vida? Aí a gente olha aquele papel e fala assim, não, isso aqui não ficou bom, não. Não é assim quando a gente escreve? Isso aqui não está bom, não. Depois, quando a gente relê, a gente fala, não, vamos mudar isso aqui. Ué, para de ser preguiçoso e vai lá e vai consertar de novo. A vida é reescrever histórias. Reescrever. A cada reencarnação, a gente reescreve uma história que não foi escrita a contento da lei de harmonia. Quando for, não tem mais necessidade de reescrever. Reparamos isso? Então, a doutrina espírita é um processo que me educa no momento que, no meu cérebro, eu recebo o estudo e as informações necessárias para a modificação. Então, ela entra pela minha razão. É o caminho. Nós somos espíritos inteligentes, a gente não estava aqui não, gente. Espíritos considerados muito inteligentes. Só que não adianta, essa inteligência, esse estudo paralisado não serve para nada. Esse estudo tem que ser aquecido no coração. Então, ele sai da razão, vai para a casa do coração e é aquecido pelos sentimentos de solidariedade, fraternidade, de altruísmo, de vontade de dividir, de alegria pela vida. Então, ele é aquecido pelo sentimento. E não adianta ficar também só sentindo, não. Seria pessoa inoperosa. Esse sentimento vai ter que sair por onde? Pelas mãos, pelo trabalho. Então, nós temos a razão, nós temos a emoção aquecendo e temos as mãos para poder materializar aquele conhecimento que foi aquecido. Porque tudo que fica ali dentro sem uso, nós vamos ser avarentos. Nós vamos cair na infração de avareza. Por isso que a gente tem que usar. Então, a gente começa a perceber a importância, né, da doutrina espírita na nossa vida. Ela entra, aquece e sai. Ela tem que sair pelas mãos. Nós temos que calçar as sandálias do trabalho. Senão nós seremos aqueles espíritos com muito talento, mas que, né, não utilizam o talento, enterram. E sairmos também do arrependimento, daquela situação de minha culpa, minha sagrada culpa, porque aqui nós não estamos mais em religiões que temos que nos confessar, né? Então, eu tenho arrependimento, mas eu não tenho que ficar me confessando esse arrependimento, nem pagando penitência. Fiz sim. Tenho orgulho do que fiz? Não tenho orgulho, mas repara bem, eu também não tenho vergonha, no sentido de vergonha, porque eu começo a entender que o que eu fiz estava de acordo com o meu nível de evolução.
Outra coisa é quando eu erro com consciência. Agora, por ignorância, não. Estava de acordo com o meu nível evolutivo. Por que eu tenho que me envergonhar? Foi um momento meu. Agora, no momento que eu percebo que eu posso mudar, aí é diferente eu insistir no erro. Aí sim, aí começa a complicar. Caso contrário, é o erro próprio da evolução. Platão diz que ninguém que conheça uma coisa melhor do que aquela que vive, continua fazendo a que não serve mais. Então, quando a gente vê uma criatura lá num erro, que a gente já entende que aquilo é meio contrário à lei de Deus, podemos ter certeza que para aquela criatura aquilo é o melhor. Aquilo é o melhor. A hora que ela encontrar algo melhor, é da lei da própria vida que ela venha buscar o melhor. É porque ela só ouviu que aquilo é melhor, ela só compreendeu teoricamente, ela não sentiu o processo que aquilo é melhor. Quando a gente descobre uma coisa melhor, a gente sai. E o processo de arrependimento, ele só não basta. Porque, vejamos bem, algumas religiões, pelo processo de arrependimento, venderam um processo de absolvição de alma, não foi? Então, a alma, o cara fez, aconteceu, nos minutos finais, vem lá uma situação e absolve ele. Absolve ele de quê? Se a gente entender que quando a gente desencarna, e enquanto está encarnado, porque só quando desencarna, né? O processo de julgamento, ele ocorre com quem? É com a gente mesmo, com a nossa própria consciência. É minha consciência que tem que me absolver. E se eu começo a refletir e vejo que eu estou contrário à lei de Deus, só se essa consciência for adormecida, porque a hora que essa consciência acorda, ela vai reparar tudo. Vocês já viram que é assim? A criatura que tem a consciência adormecida, ela deve a todo mundo, deita, dorme tranquila, né? Aí você fica assim, como pode? A gente fica devendo um negocinho de nada, um livrinho que tem que... A gente fica assim, tem que anotar para não esquecer que eu tenho que devolver, A gente começa a se exigir cada vez mais nível de consciência que foi despertado. O carro, depois que anda para frente, não volta mais para trás, o carro da consciência. Então, quando a gente começa a perceber que eu não tenho que invejar o outro, não. O outro é um adormecido. Vai ter que cair lá na cabeça dele um despertador lá do tamanho de um mega, para ele acordar, deixar ele. Eu já acordei. Então, cada vez que a gente acorda mais, que essa consciência vai desabrochando, a minha visão, a minha consciência sobre a minha geografia interna fica mais aprimorada. Eu reparo melhor. A minha história não é mais com o outro serviu num determinado momento para um processo de projeção, que é mais fácil eu ver no outro os defeitos que eu tenho. Isso é projeção. Depois que eu entendi isso, que o que me incomoda no outro é porque eu tenho em mim, a hora que eu consigo compreender isso, conserte em ti aquilo que te desagrada no outro, eu começo a focar para a minha geografia interna. E começo a ver. Então, por que eu vou ficar nesse culpa minha culpa, batendo no peito, sentada no chão e chorando? Vai me levar aonde? Vamos passar pelo processo de chororô. É natural, 3 lágrimas. E depois a gente faz o quê? Limpa o joelhinho, não é? Dá 2 passadas de mão aqui para ficar bonitinho. E vamos embora. Não tem tempo. Caiu 5, levanta 8. Não tem opção. Desistir não é opção. Todo mundo cai. Mas fui cair nessa casquinha de banana, eu já sabia que eu não podia fazer dessa maneira. De novo. E a gente sofre, não sofre? A gente sofre por não ser aquilo que a gente imagina que já deveria ser. Isso é o maior sofrimento. Eu não sou aquilo que eu leio. Eu não sou aquilo que eu conheço ainda. Eu estou em processo de ganhar conhecimento, fixar conhecimento e agir. Eu tenho que ter
ternura. Eu tenho que aprender a também compreender que a natureza não dá salto. Um dia de cada vez. Vamos embora. O importante é recomeçar. Então, o espírito, quando ele chega um momento que ele se arrepende diante da lei de Deus e vê a maravilha, né, que é a lei de Deus, ele inicia lá, vamos dizer que ele inicia lá se ajoelhando. Se ajoelhe, reconhecendo o erro, e depois? Ele vai ficar ali ajoelhado a vida inteira? Chorando a vida inteira? Imagine um filho nosso, né, com uma determinada situação e que ficasse ali paralisado pedindo desculpa. A gente ia falar, meu filho, vamos embora, né? Arruma aí o que você desarrumou. Então, da mesma forma é a vida. Como é a forma que eu tenho a agradecer a Deus e me desculpar do meu ato ainda em desacordo? É o que ele vai fazer. Vai me oferecer um momento para eu retornar àquela situação, que nós chamamos de quê? De expiação. Tá? Então, olha só. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? A questão 998. A expiação se efetua durante a existência corporal através das provas a quais o espírito se acha submetido e na vida espiritual, através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Olha só, eu trouxe, para nós entendermos isso melhor, aqui a história do céu e inferno do espírito Zizimel. Eu retirei uns trechinhos só para a gente compreender. Olha só, ele contando a vida dele. Permaneci muito tempo, muitíssimo tempo, ligado pelo perispírito ao meu corpo em decomposição. Eu me senti até que a decomposição se completasse. Tá. Quando fui liberto dos laços que me prendiam ao instrumento do meu suplício, sofri uma pena ainda mais cruel. Após o sofrimento físico, claro, por que é físico? Se ele está ligado ao perispírito, o perispírito tem todas as sensações do corpo físico, que já não era para ter, mas como ele ainda está ligado ao perispírito, ele vai sentir a matéria. Após o sofrimento físico, veio um sofrimento moral, que durou mais tempo que o primeiro. Eu fui posto em presença de todas as vítimas que eu torturara. Aqueles quadros do que eu tinha feito, das dores que eu tinha infligido ao outro, se passavam. Ou seja, até que eu me arrependi e veio a estrada da expiação que conheceis. Quer dizer, ele era um homem que mendigava lá na cidade de Vilna, né? E as pessoas no dia, ele mendigava e o dinheiro que ele recebia, ele ajudava as pessoas muito pobres. Mas ele não usava um copec, né, que é uma moeda lá da época, para ele. Para ele fazia rapézinho de noite e vendia, e com aquele dinheiro é que ele se sustentava. Quer dizer, ele se arrependeu tanto, quer dizer, na espiritualidade, ele já ia em processo de expiação. Pelo que ele fez o outro sofrer, a presença das vítimas constantes, a dificuldade do desencarne, isso tudo já é processo expiatório. Ele está arrependido, ele torturou um montão de gente. Aí ele pede o quê? Uma nova oportunidade. Ele quer sair daquele suplício, sofrimento. Uma nova oportunidade. Para quê? Para se reparar com a lei. Então ninguém nunca viu nem ele reclamando. Não é assim? A gente, quando está no erro, né, alguém dá uma oportunidade, a gente fica uma cedinha, não é? A gente não fala isso? Uma cedinha, a gente fica um piano. E não liga não, tá bom porque era para ser muito pior. Então a gente vai vendo, né, o espírito trabalhar nessa situação aqui. Então a gente tem que lembrar sempre que o espírito só sofre pelo mal que ele fez. Quando a gente vê uma criatura sofrendo, a gente desenvolva sempre o pensamento de nunca entrar na questão do coitadinho e que isso é injustiça, jamais. O primeiro pensamento que tem que vir na nossa cabeça é assim: Deus é justo. Sempre assim, Deus é justo. A partir dessa sentença, Deus é justo, eu posso raciocinar o restante. Então, Deus é justo, Deus é causa, todo o restante é consequência. Então, aquela situação também é justa.
E eu não tenho condições de compreender, mas Deus é justo. Ninguém passa sem necessidade por uma situação. Então, cada sofrimento tem a sua causa, ou atual ou anterior à reencarnação. Então, possamos dizer para o outro, que tenha força, meu irmão, que você supere. Isso vai passar. É temporário. A hora que acabar, acabou. Quanto menos reclamar, mais rápido passa. Melhor se vive, não é assim? A gente vai aprendendo. Vamos ter coragem para mudar o que pode mudar, serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar, e sabedoria para distinguir uma da outra. Porque senão aquela criatura que fica tentando fazer aquilo que não pode e o que pode fica parado. É isso que a gente tem que sempre articular. Aonde eu posso? Ajuda de que o céu te ajudará. Onde eu posso me ajudar na situação? Fiz a minha parte, agora entrego a Deus. Às vezes é processo expiatório, tem que passar. Ah, mas eu não vejo por quê. Ué, se eu for parar para aceitar tudo que eu entendo, eu nem respiro, que eu também não consigo compreender como é que eu respiro. Para falar a verdade, eu não sei nem como é que a televisão funciona. Tem coisas que eu ainda não sei, e por isso eu vejo. Se eu for começar a querer entender tudo, né, a gente vai começar a me paralisar na vida, até na nossa vida material. Tem coisas que o nosso cérebro tem um limite muito próximo, não é? Então, na realidade, o processo de expiação é quando o espírito ele se quita em dignidade com a lei. Vocês já repararam isso? Eu estou em débito, mas eu quero me quitar. Por que eu quero me quitar? Porque eu quero progredir, eu quero ir para outros planos, eu quero acender uma nova situação. Aí o camarada pega lá minha ficha, olha só, tem uns débitos aqui. Não é assim quando a gente vai pedir crediário? Não tem mais crediário, né? Mas deve ter alguma coisa parecida. Os caras olhavam e falavam assim, você tem que ir lá na centro da cidade resolver. Não era assim isso? Alguém nunca passou. Tem um negocinho aqui. Falava baixinho, a gente ia lá no centro da cidade, né? Ai, como foi isso? Não, é uma falta de memória. Ah, tem aqui, isso aqui em aberto, ó. Ah, então tá. Eu preciso ter crédito. Então vamos lá. Tem como parcelar isso aqui? Tem como dividir isso aqui? A gente vai tentar. Não é assim que a gente faz? Então Deus vai possibilitar o quê? O encontro com a lei. Então não é mais Deus sendo julgado. Eu quero ir lá, porque eu quero me quitar, porque eu tenho uma consciência me cobrando. Eu tenho lá meus companheiros que estão progredindo, eu quero caminhar. Esse é o espírito que começa a buscar essas situações para reparar o nó que ele deu ontem. Repare bem, nada mais correto, nada mais justo do que eu me reencontrar com a lei que eu ontem defraudei. É da lei, ninguém vai pagar isso por mim não, sou eu mesmo. Pode agora? Ah, não pode, então não pega para fazer isso agora não, senão não vai suportar. Espera quando você estiver mais fortezinha. Então a gente vai esperando uma reencarnação que tenha mais condições de suportar. Às vezes a gente vê uma pessoa passando um sofrimento danado e fala, ih, coitado, né? Tem gente que é metida a ser sabereta espírito, isso não é matemática não, hein, gente? Aí fala assim, e deve ter feito isso, deve ter feito aquilo outro, e comigo não acontece nada, então eu sou bom. Olha o perigo. Sabe o que é? Aquela criatura já tem condições de pagar o que deve. Eu ainda nem comecei a ter condições. É outra forma, tá? Então a gente tenha muito respeito pela dor do outro, porque a resistência que ele tem para passar aquela situação, só vê se eu passasse 1/10 não suportaria, e viesse aí enlouquecer ou buscar uma fuga. Então ele tem que ter muito respeito pelaquela alma que está se quitando com a lei, porque ela vai acabar. Quando ela acabar a conta dela, acabou. E a minha talvez não tenha nem começado. Então a gente vai lembrar daquela mãe que arrumou os filhos, né, tinha um convite para ir numa festa, e tinha que ir todo arrumadinho, tinha que ir todo bonitinho, todo asseadinho. O convite dizia isso. Então ela arrumou os filhos, preparou todo. Tem um lá, sempre, né, uma rebeldezinha, que não está muito aí para o conselho da mãe. Aí se suja todo, não, continua brincando. Ela falou, só vai poder ir para a festa quem tiver arrumadinho. Quem não tiver, não vai. Lá pelas tantas, ela falou, cuidado com esse suco. Sentaram para lanchar, cuidado com esse suco, cuidado com esse suco. O molequinho vai, desastrado, falta de atenção, se suja todo. Aí ele se olha, além de sujo, molhado. Ah, mamãe,
né? Ela olhou, ele já sabia o que ia acontecer. Aí ele, mamãe, você me desculpa. Aí ela fala assim para ele, meu filho, fecha os olhos. Quantas vezes você acha que você precisa pedir desculpa? Ele, 10. Ela, então fecha os olhos e pede 10 vezes desculpa. Aí ele pediu 10 vezes desculpa. Depois ela fala para ele, abre os olhos. E agora, o que você vê? Ele continua, molhado. Ela é. Não é assim? Tudo bem, eu te desculpo, mas você continua sujo e molhado. Faz o seguinte, você pega a tua roupinha, vai lavar, vai esperar secar, passar, e depois, se der tempo, você vai na festa. Ele vai chegar na festa. Os outros já foram, e ele vai chegar, mas vai chegar atrasado, não vai? Assim somos nós. Então não adianta ficar, me arrependo, me desculpa, mas vai lá agora e repara aquilo que você desconcertou. Somos nós. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. O pastor, né, quando a gente pensa em pastor, a gente pensa assim, poxa, a gente lembra da imagem de Jesus e do rapaz pastoreando as ovelhas, é uma imagem sempre muito bonita. Então o pastor convida, vem, né, vai chamando as ovelhas, vai conduzindo as ovelhas com o maior carinho. A ovelha que sai lá do redil e vai embora, ele não pode largar todas as outras ovelhas para trás daquela, pode? Não. Quem que ele manda? Adivinhe? O cão pastor. Aí o cão pastor vai, uau, 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 aí traz a ovelha de volta. Então assim é a vida. O pastor convida, mas quando a gente não atende, vai vir o cão pastor. Não precisa, vamos tentar ser conduzido pelo pastor. Na reparação, lá na questão número 1000, pergunta assim, Kardec, podemos desde essa vida reparar nossas faltas? Sim, reparando-as. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, aquela história, para reparar, vai ter um sofrimento. Então, eu não posso ficar, olha, eu vou reparar, vou pagar uma promessa, então, fiz uma série de bobagem, aí eu vou fazer uma promessa, eu vou ficar sem comer alface durante 2 meses, 10 anos logo. Para que serve isso? Para quem que serve isso? Não tem gente que vem, vou reparar, vou acender uma vela. Quem é que está precisando de luz aqui? Uma velinha daquela. Outro dia eu vi uma pessoa, falei, pô, teu anjo da guarda está no escuro mesmo, hein? Essa velinha aí. Eu tinha intimidade com a pessoa, né, como eu tenho que ter respeito pelo... Mas eu fiz aquela coisa. Ela falou, não, mas é uma maneira. Eu falei assim, mas a gente tem que repensar essa maneira aí. Como é que eu vou reparar? Vou reparar dessa maneira? Então a gente começa a perceber que a gente tem umas lógicas meio pé quebrado, não tem? Uma lógica de pé quebrado. A gente não aceita que o outro repare uma dívida com a gente dessa maneira, aceita? Não, a gente não aceita. Então, da mesma maneira, muitos espíritos na espiritualidade se unem, buscando destruir a ideia da doutrina espírita justamente por isso, porque eles querem reparar pelo arrependimento sem obra, pelas palavras sacramentais. E a doutrina espírita vai dizer o quê? Não tem juiz não, você aprende a se conhecer, conheça a tua consciência, e a liberdade é a tua responsabilidade. É proporcional. Você que vai se dar conta. Quando, como, te vai ajudar, mas é a própria criatura. A história de Zaqueu, lá no livro Boa Nova, tem uma parte que Zaqueu fala assim com Jesus, Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas desde muitos anos eu venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos que me rodeiem na vida. Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se causei dano a alguém, olha só, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Então Jesus falou, bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, Deus não quer a destruição do pecador, quer que ele o quê? Quer que ele se recupere. Então, era um processo de recuperação. Zaqueu tinha se arrependido dos atos,
né, repartiu e ainda restituiu aquilo que ele prejudicou alguém 4 vezes. Tem um caso, de alguns anos atrás, numa cidade do sul de Minas, que alguns presos, né, foi feito nessa cidade o seguinte movimentação lá do judiciário. Foi ofertado à família, as famílias que sofreram as infrações, os atos cometidos, né, os crimes perpetuados por esses presos, por esses criminosos, a possibilidade de se encontrarem, deles expressarem, quem quisesse, o preso que quisesse, expressar o seu remorso, o seu arrependimento. Então, alguns expressaram, outros não. Eles expressaram esse arrependimento para a família. Mesmo que a família não aceitasse, ele pediu desculpa, ele entendeu que ele errou, processo muito bonito. E depois disso, eles começaram a trabalhar, foi facultado para eles um trabalho que eles recebiam, né, financeiramente por esse trabalho, e esse dinheiro era restituir as famílias que eles tinham prejudicado. Então, a gente vê um processo aí, arrependimento, processo expiatório, que estão presos, né, estão lá sofrendo as agruras, que estão sofrendo, vão trabalhar para reparar, de alguma maneira, o dano causado quando esse dano tenha sido material. Ah, vai reparar? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que é um processo interessante para nós analisarmos. Houve aí o arrependimento, houve o processo de expiação e hoje houve o processo da reparação diante da sociedade. Porque enjaular aquele e não dar possibilidade dele também se quitar com a lei é muito complicado, não é? Então, quando a gente começa a pensar assim, olha, eu errei, reconheço que eu errei. Pô, mas eu tenho que me dar a oportunidade de recomeçar. Por isso a misericórdia divina nos oferece sempre o quê? A reencarnação. E o esquecimento. Veja como é que o esquecimento é importante. Porque a gente, quando está encarnado, as pessoas colocam a gente em umas caixinhas, já repararam que é assim? Eu costumo dizer, olha, bota a gente numa caixinha, define a gente, nem conhece, define e lacra para sempre. Não deixa você mudar. Aí você fala assim, peraí, como é que eu vou? Tudo bem, mas quando você tinha 12 anos, peraí, a gente não mudou, gente? A criatura está sempre olhando a gente, né? Tinha 12, quando você tinha 4 anos. Então a gente fica vendo, se o espírito não tivesse essa memória um pouco encoberta, como é que seria? Como é que seria possível eu me reescrever? Eu mesmo não ia acreditar na minha possibilidade de mudança, nem de superação. Por isso eu tenho que ter fé em mim. Eu posso mudar. Eu tenho a promessa do Cristo, que me garante que eu serei conduzida, que eu serei consolada, que eu serei vivenciada. Então, é a fé. Para nós encerrarmos, tem uma história no livro A Vida Escreve, do companheiro pelo Espírito Hilário Silva, que diz sobre o merecimento. Reparem bem, olha só. É sobre Saturnino, Saturnino Pereira, era um dos melhores homens. Ele era um amoroso familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, ele estava de plantão. No trabalho, ele era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, ele era um sorriso, sempre parecendo um raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, teve um dia quando ele foi visto de mão a sangrar, junto a uma máquina de que era condutor. Todas as atenções se voltaram para ele entre o pasmo e a amargura. Ele botou a mãozinha dele lá na máquina. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos. Seus colegas de fábrica rasgaram peças de roupa para estancar o sangue que corria em bica. O chefe da tecelagem colocou ele no automóvel e levou ele para um hospital. O cirurgião fez uma operação e informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá somente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Aí começaram-se as perguntas. Por que um desastre desse com um homem tão bom? Falou uma companheira.
Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos a vencer a vítima. Aí o outro fala assim, o que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Na caridade é um herói anônimo. Por que infausto acontecimento? Um colega materialista falou. E à tarde, quando acidentado, pareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia. Carinho e respeito rodearam ele por todo lado. Ele agradeceu, sorriu resignado, falou palavras de agradecimento, mas ele ficou triste. Pela observação das pessoas, ele começou também a pensar dessa maneira. Então, à noite, ele foi para o centro espírita que ele frequentava, lá numa sessão de desobsessão, com os espíritos sofredores. Então, quando encerrou, o espírito Macário, que é o orientador espiritual das tarefas, dirigiu-se a ele bondoso, dizendo assim, Saturnino, meu filho, não creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo, você hoje demonstra um abatimento, mas não tem motivo. Quando você se preparava para o mergulho na carne, no berço terrestre, programou essa excursão presente, de trabalho e de reajuste. E você formulou uma sentença contra você mesmo. Aí ele vai dizer o que foi. Há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro, que certo dia, porque um pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito dele no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana, enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito tempo, muito tempo. E você implorou uma existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, se esmerado no dever. Não estamos aqui para elogiar, não, porque você continua lutando. Isso só vai poder ser avaliado na ocasião da colheita, essa tua plantação. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então, naquele momento, ele chorou, na manhã seguinte, mesmo com licença médica, ele se apresentou para trabalhar e falaram para ele, mas você tinha 30 dias. Ele falou, o senhor está enganado, eu não estou doente, fui apenas acidentado. E falava muito alto para todos ouvirem. Graças a Deus. Então, é uma lição assim que demonstra muito que o amor cobre uma multidão de pecados. Junto à lei, acrescemos sempre a palavra misericórdia divina nas nossas vidas. Sempre. Então, tudo que nós hoje passamos com a vida, nós temos a misericórdia divina atenuando. Aos trabalhadores espíritas sempre, aproveitemos a oportunidade de trabalhar muito, porque o débito que contraímos ontem com os outros foram transferidos para outras criaturas que hoje podemos atender. Que Jesus nos fortaleça a alma, com desejo sincero de nos reeducarmos com dignidade para crescer, sempre para o alto e para cima. Feliz Dia das Mães para todas.